Que bom ter você aqui comigo neste dia para meditarmos na palavra de Deus. Quero saudar a você, portanto, com a paz do Senhor Jesus, e nós vamos estar lendo alguns versículos no livro de Salmos. As nossas terças e quintas-feiras nós estamos caminhando, nesta leitura do livro de Salmos, e já estamos no capítulo 34, onde damos uma freada, e estamos devagarzinho neste capítulo, porque muita coisa linda para nós meditarmos devocionalmente. E não será diferente hoje. Nós estaremos lendo 5 versículos, do versículo 5 ao versículo 10. Portanto, Salmo 34, de 5 a 10, a Bíblia diz o seguinte: Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Glória a Deus. Estamos com estes versículos adiante de nós, e nesta meditação deste dia, eu gostaria de enfatizar os 3 imperativos que estão no versículo 8 e no versículo 9. São eles: provai, vede e temei. O versículo 8 traz-nos uma posição imperativa, desafiadora, de nós para com Deus. A palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu encontro isso muito lindo e profundo do nosso Deus, porque na tendência pagã de visão de deuses, daquilo como eles veem os seus deuses, estes deuses são absolutos, que devem ser tão somente servidos, e jamais se proporiam ou se disporiam a serem provados pelos seus súditos. Entendemos em todas as demais divindades a expectativa de submissão total. Há algumas religiões, como o islamismo, por exemplo, que é semelhante. Você veja que o Deus escrito do Corão islâmico é um Deus que não aceita, não se propõe, não se dispõe a ser provado. Pelo contrário, a obediência cega é aquilo que é esperado deles, e você vê na história bíblica e na história secular esta realidade em todas as nações pagãs com os seus deuses. Ora, no entanto, nós adoramos ao Deus verdadeiro, a um Deus que pode passar por qualquer prova, porque Ele é o que Ele é. Ele é o Criador das nossas vidas e de tudo aquilo que nós conhecemos neste mundo. E Deus se sujeitou algumas vezes na história bíblica, nós vemos, a ser provado. Uma provação feita com temor. Deus não se deixa ser manipulado. Portanto, se alguém deseja provar a Deus a nível de manipulação, a nível de ver se Deus faz assim mesmo, ou se Deus está comigo e o orgulho está presente em tudo isso, Deus não vai se mover, Deus não vai entrar nesta jogada do homem. Deus é Deus. Aleluia. No entanto, este mesmo Deus, ele permite-se ser provado. Me lembro daquele homem de Deus, servo que foi chamado por Deus e fez uma prova para com Deus do rolo de lã, e ele pôs do lado de fora e disse: Senhor, para que proves que tu estás comigo, faz com que todo o jardim, a grama esteja molhada e este novelo esteja seco amanhã. E aconteceu. E ele no dia seguinte ele diz: não se entristeça, não se zangue comigo, Senhor, mas eu preciso desta prova, aleluia. Faz, Senhor, então o contrário, que o novelo esteja molhado, aleluia, e toda a grama ao redor esteja seca.
E assim aconteceu. Aquele servo pôde provar a Deus. Nós vemos ali no episódio de Elias com os profetas de Baal. Ele fez uma prova pública de Deus. Vamos ver que Deus ouvirá e mandará fogo para consumir o sacrifício. E enquanto Baal não pôde responder porque não é Deus, o Senhor Deus foi provado, mas uma prova santa, chamada inclusive por ele para a salvação, para que a nação de Israel saísse da cegueira que estava, para voltarem a adorar ao Deus verdadeiro, para se lembrarem de quem é o Deus que os chamou. Então, o Senhor aceitou a prova, no melhor dos sentidos. E lembre-se de que Elias complicou o assunto, jogando água, todo ao redor. No entanto, o fogo desceu do céu, lambeu a água do altar e consumiu o holocausto. No texto que nós aprendemos do dízimo, o Senhor diz: fazei prova de mim. E agora, finalizando com este texto de Salmos, mais um deles, a palavra de Deus soa ao nosso coração dizendo: provem, provai e vede. Duas coisas. Aquele que prova a Deus com um coração temeroso, para ver se Deus realmente é bom, ele vai ver que Deus é bom. Ele vai reconhecer que Deus é bom. Ele vai chegar à conclusão que Deus é bom, que Deus ama, que Deus quer salvar, que Deus é verdadeiro. Volto a dizer, isto não é fruto nem palavra para manipuladores da palavra e pessoas que tentam manipular a Deus, porque Deus não é manipulável. As consciências dos homens, as emoções dos homens são manipuláveis e estão muitos por aí em púlpitos, em palcos e outros grandes estágios manipulando as emoções de homens. Mas aquele que permanece firme na palavra da verdade, aleluia, esta palavra não permite, este Espírito que em nós habita, não permite que nós sejamos manipulados, mas o Senhor verdadeiramente sim permite que nós provemos e vejamos que Ele é bom. Eu posso dar testemunho. Deus me permitiu passar por altos e baixos. Deus já me permitiu passar por enfermidades. Deus já me permitiu passar por provações, mas eu provando ao Senhor no decorrer da minha vida, eu tenho visto que o meu Deus é bom. Aleluia! E o texto diz: bem-aventurado o homem que nele confia. Esta é uma graça difícil de praticar. Porque a tendência humana é confiar naquilo que se vê, naquilo que se pode segurar. Hoje eu vivi a segunda vez uma realidade no mar, na água do mar, não é? Uma certa vez, muitos anos atrás, eu fui ao mar com um primo pequenininho e o mar havia cavado uma areia, não é? Durante a noite eu não conhecia sobre isso, este fenômeno, e quando eu fui pisar, eu estava bem perto dele, e eu pisei, de repente eu não senti mais chão sobre mim. Eu sabia nadar, nadava bem, mas o que eu não sabia, eu não tinha nenhum curso de salvar pessoas, e o que aconteceu é que ele também se sentiu sem os pés no chão, e foi um desespero de ambos, mas eu estava mais tranquila, porque o mar não estava tão agitado e eu sabia que me conseguiria sair, mas o que aconteceu é o que eu não esperava, é que aquela criança, no desespero, me agarrou o ombro e queria subir pela minha cabeça, e foi uma situação muito complicada que eu não tinha como sair dali. Graças a Deus, conseguimos, nós nos aproximamos de uma rocha, um senhor chegou perto da esquina da rocha, segurou o menino, tomou o menino, eu fui mais adiante levada pelo mar, mas depois também pude subir e ser salva. Mas a questão é essa, de que a pessoa em desespero, ela busca o que está mais próximo e o que é firme que ela pode ver e pegar. Hoje aconteceu semelhante com a minha filha no mar. Né? As primeiras idas dela, aquelas ondas, e quando ela se desesperou, o agarrar dela sobre mim quase foi muito mais forte do que as ondas, quase me colocou para baixo no desespero de alguém que quer se salvar.
Mas o Senhor diz aqui para nós, bem-aventurado aquele que nele confia. Então, ainda que nós humanamente queremos confiar naquilo que é mais próximo, que nós queramos agarrar, seja na primeira oportunidade de trabalho, seja a primeira oportunidade de negócio, seja a primeira oportunidade de um contato que alguém fez para nós e isto vai dar certo, seja qual for a realidade, um tratamento aqui de saúde, ou o que quer que tenha sido disposto diante de nós quando nós estamos em perigo, quando nós estamos em necessidade, algumas coisas vêm adiante de nós e nós temos a tendência de confiar naquilo que nós podemos tocar e agarrar. Mas bem-aventurado, nós somos lembrados, é aquele que consegue olhar para isso e ainda alçar a sua confiança ao Pai das luzes, aleluia, ao Deus doador, ao Deus que é bom, que nós podemos provar e ver, e Ele nos guiará. Se aquele negócio é o melhor para nós, se aquela oportunidade é o melhor para nós, se aquele tratamento, se aquilo é, porque nós confiando no Senhor, o Senhor haverá de guardar e provar, aleluia, a nós de que Ele é bom. Termino com o último verbo que diz temei. Temei ao Senhor vós, seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Aí o exemplo do salmista para mim é novidade, eu não entendo de leão, não entendo os animais, mas me pareceu lógico, ele disse até os filhos dos leões passam fome, ou seja, tem tempo de fome. Nem sempre eu imagino, acho a caça, deve ser, né, tomar mais tempo, enfim, não sei como funciona, mas eu sei que a Bíblia diz que até eles têm. No entanto, ele diz, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Então, o temor ao Senhor gera buscar ao Senhor. E nós gostamos de, como crentes, entender que nós tememos ao Senhor, mas uma das coisas que tem sido muito chocante para mim, ao ver na igreja em geral, nos membros, não na igreja do Deus vivo, na Santa Assembleia dos Santos, mas na nossa comunidade cristã evangélica, é aquilo que muitos dizem, não tem nada a ver, Deus não se importa com isso, isso nós podemos fazer, não tem problema, afinal de contas a gente é filho de Deus, eu sou crente, papapá. Como se esta religião, se esta realidade de estarmos olhando para a Bíblia fosse uma cobertura para qualquer vida. Quero dizer para nós neste dia, lembrar-nos que o segredo está no temor do Senhor. E quem teme ao Senhor nunca diz não tem nada a ver. Quem teme ao Senhor busca a Deus para saber o que tem a ver, para saber qual é a vontade de Deus, para saber o que a palavra de Deus diz sobre isso, porque ele tem prazer na obediência ao Senhor. Então, aquele que teme ao Senhor, ele busca ao Senhor, ele sabe que tudo na sua vida, que cada passo, desde o suprir a necessidade até as grandes escolhas da vida, tem tudo a ver com Deus. Deus não está desapercebido e não deixa de ter opinião, no melhor dos sentidos, em nada da nossa vida. Aleluia. Mas a palavra hoje nos dá um consolo muito lindo, que é que aqueles que temem ao Senhor, a imperativo é este, temei a Deus. Mas aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, a resposta e o consolo está nas nossas mãos. Nós não teremos falta de nada. Nós não passaremos falta, volto a dizer, não por um Deus manipulável, mas por um Deus soberano, aleluia, que promete e cumpre. E eu posso testemunhar que mesmo que com altos e baixos, posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Amém.